Bom, nós começamos aqui a gravação de um estudo que nós fizemos sobre a questão do universo, que muita gente ainda discute ainda sobre Big Bang e tudo mais. Então nós fizemos um texto, nós vamos ler o texto aqui para vocês e ver se vocês concordam. Graças aos avanços científicos desde o século XIX, inúmeras teorias têm tentado desvendar o mistério da criação do universo. A mente humana, limitada pelo pequeno grau de saber do passado, teceu muitas ideias acerca do que poderia ser a Terra e o cosmos. Antigas culturas imaginaram a Terra como tendo formato plano e quem atingisse as suas bordas despencaria em um abismo sem fim. Outras criaram a suposição de que a Terra estava apoiada sobre o casco de 4 tartarugas. E os gregos idealizavam que o gigante Atlas suportava em seus ombros o peso de nosso mundo. Albert Einstein revolucionou a ciência com a teoria geral da relatividade e a teoria restrita da relatividade. Ambas as teorias significavam um novo entendimento sobre o espaço, o tempo e o universo. Edwin Powell Hubble, astrônomo norte-americano, efetuando continuadas observações astronômicas, constatou que as galáxias apresentavam diferentes emissões luminosas. Isso significava que elas se moviam com diferentes velocidades. As de coloração azul estavam mais próximas de nós, e as que emitiam cor avermelhada se encontravam mais distantes da Terra. Analisando esse fato, ele imaginou que em algum momento no passado bem distante, todas essas galáxias estavam muito próximas umas das outras. Depois de uma série de estudos, a conclusão era de que houve um momento no qual os sóis, os planetas, os sistemas solares, as galáxias, etc., tiveram um ponto de partida único, e com o passar do tempo foram se afastando uns dos outros. Fato esse confirmado pela observação instrumental. Depois de tantas observações, o astrônomo britânico Fred Hoyle descobriu alguns fatos que o levaram à criação da expressão Big Bang, para designar a forma como o cosmos foi criado. Estava assim elaborada a teoria do Big Bang. Tudo que existe hoje se encontrava compactado em uma minúscula esfera de densidade infinita. E quando essa esfera, denominada de singularidade primordial, atingiu um ponto crítico de pressão, ela explodiu. Muitos elementos favoráveis a essa teoria já foram encontrados até hoje. Porém, o que está por trás de todas essas atividades não é divulgado para a população. E aqui, justamente, entra o ponto principal que iremos abordar. Os cientistas, eles têm um temor injustificado de acreditar na existência de um Criador. Cada religião apresenta um Deus com características um tanto complexas e obscuras. Não é nossa intenção aqui criticar essa ou aquela crença religiosa. Nós apresentamos nosso ponto de vista baseado em argumentos lógicos e deixamos para você, ouvinte, o fechamento da questão. Apresentamos agora alguns itens de maneira sequencial para você analisar e tirar as suas próprias conclusões. Primeiro item, a criação do universo. O espírito Galileu Galilei deixou uma extensa mensagem psicografada através do astrônomo, escritor e médium francês Nicolas Camille Flammarion. Esse texto foi publicado no livro A Gênese, de Allan Kardec. Pelo que entendemos, após o estudo da preciosa dissertação, ficou claro que o universo não existiu sempre. Houve um momento no qual ele fora criado. Aqui entram em cena diversos fatores. O primeiro deles é o de que Deus não pode ter ficado inativo, já que os espíritos instrutores da humanidade afirmaram que ele sempre criou. Em segundo lugar, no momento da criação do cosmos não existia o tempo,
já que o tempo serve para a contagem dos elementos materiais e no universo microcósmico não existe tempo. Em terceiro lugar, considerando-se que tudo que foi falado até agora, entendemos que no momento inicial da criação não existia uma data, uma contagem de tempo, porque este não havia sido criado. Em quarto lugar, compreendemos que o tempo foi criado conjuntamente com as primeiras formas de manifestação materiais. E como não há um tempo geral no universo, em cada galáxia, em cada mundo, em cada estrela, a passagem do tempo é completamente diferente de todos os outros lugares. Nós não temos nem como efetuar uma aproximação para afirmarmos que o cosmos fora gerado em uma data qualquer. Possivelmente, somente quando atingirmos o estágio de espírito puro, nós tomaremos ciência de como se dera esse incrível surgimento de tudo a partir do pensamento criador de nosso Pai. Item número 2. A grande explosão. A tentativa desconcertante dos cientistas em estabelecer que tudo foi criado a partir de uma microsingularidade sem a presença de nenhuma lei é por demais infantil. E tudo isso para que eles não tenham que admitir a presença de um grande projetista de todas as criações cósmicas, incluindo os seres vivos. O Big Bang, um ponto minúsculo, conter toda a matéria presente hoje no cosmos, é uma teoria que debocha da capacidade humana de entendimento. Para os pesquisadores, o Deus, entre aspas, seria o Big Bang. Fenômenos como a radiação de micro-ondas e outros mais têm sido utilizados como comprovação dessa teoria. Entretanto, nós entendemos que esses eventos não sejam comprobatórios da teoria da grande explosão. Essa propagação de ondas captada no espaço pode ter uma origem ainda não muito bem compreendida por nós. O nosso conhecimento sobre o universo é ainda demasiadamente pequeno. Item 3. A grande criação. A criação dos princípios inteligentes, estágio anterior ao de espírito, seria completamente fora de lógica antes da criação do universo. Não havia onde e nem como esses princípios inteligentes se manifestarem antes de existir a matéria. Que sentido haveria em criar seres destinados ao desenvolvimento da inteligência sem ter onde e nem como eles iniciarem esse processo? Deus não cria nada inútil. A grande criação foi um momento sem tempo no qual o universo, princípios inteligentes, matéria e tempo foram criados simultaneamente. Quando isso aconteceu? Essa é uma resposta que talvez demore alguns milhões de anos para nós encontrarmos. Por enquanto, quem tenta demonstrar com uma equação matemática um pretenso momento inicial estará simplesmente querendo explicar o que cientificamente ainda é inexplicável. Item 4. A evolução incessante. A evolução é o caminho através do qual tudo no cosmos passa de um estágio inicial inferior, alçando patamares mais e mais elevados em um processo continuado. O arcanjo começa sendo um átomo. O princípio inteligente atravessa com sua caminhada o reino mineral, vegetal, animal, até se capacitar a nascer no seio da espécie humana, quando se torna espírito. Desse ponto em diante, como individualidade racional, prossegue em sua ascensão espiritual até atingir o grau hierárquico de espírito puro e trabalhar diretamente com Deus em uma atividade denominada de cocriação em plano maior. Item 5. O fim do universo. A teoria do Big Crunch explica que em um dado momento futuro, o cosmos irá passar por um fenômeno de contração e tudo que conhecemos deixará de existir. Uma nova microsingularidade surgirá
depois de alguns bilhões de anos, e um novo Big Bang dará início a outro universo e assim sucessivamente. Item 6. A inconsistência da teoria do Big Bang. Agora comentaremos sobre os pontos falhos da teoria do Big Bang. É lógico que usamos aqui como base os conhecimentos espíritas. Vejamos as questões. Se o universo estiver fadado a acabar em momento futuro, o que aconteceria dentro de todos os informes espirituais que já recebemos? A matéria deixaria de existir e somente os diversos planos espirituais prosseguiriam. Mas como daria prosseguimento ao processo evolutivo? O grande desafio dos espíritos é sentir na carne os problemas que devem superar. E como isso não seria possível sem os mundos materiais e sem corpos orgânicos para isso? E ainda mais, os princípios inteligentes ficariam bilhões ou trilhões de anos inativos, sem possibilidade de crescimento espiritual? Seguindo esse pensamento, teríamos, de um lado, incontável número de princípios inteligentes sem possibilidade de aprendizado, incalculável quantidade de espíritos no meio do caminho, sem chances de desempenhar na matéria as suas possibilidades e os seus conhecimentos. E, de outro lado, uma parcela imensurável de espíritos puros inativos, já que, sem Deus criando, eles nada teriam para desempenhar como agente de cocriação. Por quê? Se houvesse a necessidade exclusiva de aperfeiçoamento moral e intelectual, com os seres vivendo só na espiritualidade, não teria nenhum sentido a existência da matéria no universo. E acima de tudo isso, haveria um Deus inativo por milhões e milhões de anos até decidir criar outro universo temporário. Item número 7, a verdade. As descobertas da ciência humana servem, principalmente, para demonstrar a grandiosidade do nosso Deus Criador. Cabe aos acadêmicos a humildade de reconhecer a existência dessa entidade criadora, qualquer que seja o nome dado a ela. Há um pensamento e uma vontade poderosa suficiente para criar e manter a existência de tudo e de todos. Todas as leis, todos os fenômenos, todos os elementos visíveis e invisíveis que fazem parte do cosmos não podem ter se originado de um acaso, pelo simples motivo de que essas coisas denotam um caráter de intencionalidade, de motivo para existir, o que não seria possível se partissem de um ponto casual. Como um evento direcionado por lei nenhuma e criado por coisa alguma daria forma ao cosmos e suas maravilhas? A verdade é que todos somos criações de Deus e estamos destinados a nos unir a Ele em um tempo distante no futuro. Mas para isso, temos de atravessar diversas provas, aprendendo e aplicando nossos sentimentos e nossos conhecimentos em benefício próprio e no de terceiros também. Se as religiões são falhas na descrição da divindade a qual adoram, cumpre a cada um de nós eliminar aquilo que é fora de propósito, ilógico, inconsistente e manter somente os valores realmente positivos e necessários para o nosso Criador. Mas um ponto básico deve ser analisado cuidadosamente. Cada religião, cada credo, cada seita acredita em uma deidade diferente das outras. E é impossível que o universo, as galáxias, as estrelas, os planetas, os seres, etc., tenham sido criados, cada um deles, por um Deus diferente, quando tudo apresenta um caráter de harmonia dentro do quadro geral. Cabe aos religiosos deixarem de exclusivismo e partirem para uma unificação necessária para o culto de um único Deus, pois é somente um Deus que existe, acima de qualquer ideologia ou opinião. Analisemos sob o seguinte parâmetro:
Se existirem 100 planetas habitados por seres inteligentes somente na nossa galáxia, quantas religiões ao todo teremos? Um número bem expressivo. E quantos deuses cada uma dessas religiões adoram? Centenas ou milhares de deuses distintos somente na nossa galáxia e nas outras. Quantas religiões e deuses existiriam? É só vocês pararem e pensar para chegar a uma resposta definitiva.